De tanto levar flechada do... Ah, a galera já tá aí já. Vamos falar então sobre Robin Hood, a origem, que eu acho que não dá pra ouvir o que eu tô falando, mas a gente vai falar sobre Robin Hood, a origem. Será que é tudo isso que a galera tá falando? Será que é tão ruim assim? Será que salva alguma coisa? Confere aí com a gente. Really inspiring. Thanks. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Robin Hood, a origem. Breve nos cinemas. Robin Hood, a origem, lançado pela Paris Filmes no cinema e estreou agora na quinta-feira, dia 26 de novembro. Pessoalmente, eu acho que eu tenho opiniões totalmente contraditórias sobre o filme. Eu acho que se você não for um cara apegado à história original, não for um puritano tradicionalista, se você conseguiu se divertir com filmes como João e Maria, Caçadores de Bruxa, ou a Princesa e o Caçador da Branca de Neve e o Thor lá, que eles vestem roupa de couro, se você for um fã desses filmes mais modernos, histórias antigas e adaptadas para roupas mais visuais, mais modernas, para as coisas mais modernas, você vai se divertir muito em Robin Hood. Eu tive uma experiência com ele que foi, eu já tinha lido algumas coisas de crítica e não tinha gostado do que tinham falado, e eu fui saber se era exatamente isso. O que o filme tem para oferecer? Pontos positivos do filme. Eu acho que ele traz uma nova versão, ele tenta criar um primeiro capítulo dessa história, e quanto a isso ele é eficiente porque ele estabelece alguns núcleos importantíssimos para a trama. Ele pega o Robin Hood, Taron Egerton, e constrói o caminho do herói, desde ele ter ido para as cruzadas, voltado, ele tenta recuperar o amor da Marian, e você tem nesse triângulo uma coisa bacana, você tem o Robin Hood como herói, em formação, você tem o Jamie Foxx fazendo o papel do Moro, que é um mentor, que é o cara que vai dar as instruções para ele, você tem a Marian, que é o interesse romântico dele, e você tem uma contextualização e uma criação de um vilão que começa do zero. O vilão principal do filme não é o vilão principal da trama. O vilão principal da trama é o James Dorman, do 50 Tons de Cinza, ou Christian Grey, que agora é o novo esposo da Marian e tem algumas pretensões políticas, algumas coisas. Então a formação desse primeiro capítulo de como se forma tanto o herói do Robin quanto a origem do vilão é muito interessante, se você conseguir analisar por esse contexto. Eu gosto muito do visual do filme, eu acho as roupas estilosas, eu acho o ritmo muito interessante, eu gosto muito dessa dinâmica de videogame que o filme estabelece. Então ele tem corridas alucinantes pelo telhado, ele tem um modo de jogabilidade incrível nas fugas do Robin, ou nas explosões, ou no que ele faz. E eu gosto muito também da atuação do Taron Egerton, eu acho que ele acredita nesse projeto, ele é o que mais se empenha para que isso dê certo. Ele traz muito do que ele já fez no Kingsman e constrói um Robin Hood moderno, um Robin Hood canastrão, um Robin Hood astuto, algo que o papel precisava. Eu acho que essa é o principal mote dele. Gosto também da trilha sonora, e aí eu tenho uma ressalva para fazer. Você começa a se acostumar, você começa a gostar, e eu acho que em certo ponto, num momento, vocês vão provavelmente acompanhar isso, que eu pensei, isso é uma rave? E aí a música eletrônica já era muito alta e a esse ponto não me agradou nem um pouco. Eu achei que ali já ficou muito over já. Eu acho que passou do ponto. Mas é um bom uso dos artifícios. O Otto Burtest, que é o diretor desse filme, eu nunca tinha visto nenhum outro trabalho dele. E é muito provável que eu não veja outro trabalho dele. Não sei se ele vai conseguir dirigir mais coisas desse filme, além desse filme. Ele parece não ter controle sobre o projeto em si. Ele não tem muita ideia de o que ele quer fazer com Robin Hood, ele não tem muita ideia do que ele quer fazer com os personagens coadjuvantes. Ele quer contar uma história, ele quer fazer um filme de ação, mas ele prefere focar na ação e soa como um grande vazio do roteiro. Talvez esses sejam os deméritos de Robin Hood. Então vamos entrar no pontos fracos do filme. Falando dos pontos fracos do filme, eu acho que ele peca principalmente no roteiro. O roteiro desse filme e o direcionamento que esse diretor, o Otto Burtest, dá para os seus atores. A impressão que fica é que eles não têm muita ideia da essência principal do filme e de como o filme quer retratar isso na tela. Entendo que ele quer sair das histórias, ele quer construir um próprio mundo. Então você tem um século XII totalmente futurista e modernizado,
mas ao mesmo tempo falta, assim, as motivações do próprio Robin, o Robin Hood como Lord Loxley e o Robin Hood enquanto ladrão, eu não consigo entender diretamente a motivação dele ou o empenho dele para fazer tudo que ele faz, essa coisa de saquear e tudo, em parte pela Marion, em parte pelos pobres. O papel do Jamie Foxx também, o texto é muito mal explorado para um ator desse calibre. O Jamie Foxx é um cara para atuações gigantes, como a gente já viu em outros tantos filmes dele, e ele precisava de mais, assim como o Robin precisava de mais, assim como a Marion precisava de mais, assim como o James Dornan e assim como o elenco todo. Eu acho que aí você tem um erro grave de direção de atores e você tem um erro grave de roteiro, que ele não tem ideia de para onde ele vai. Quando ele chega o primeiro ato, ele é bem conciso, ele é coerente, ele é interessante. O segundo ato já começa a apresentar problemas nos conflitos e o terceiro ato é uma ladeira abaixo. No terceiro ato é difícil salvar as escolhas que ele faz ali, porque ele desconstrói tudo que ele veio construindo e conquistando ao longo do tempo. Ele faz e aí ele soa piegas e aí ele não consegue segurar a narrativa e é o momento em que você fala... Outro ponto do filme que não funciona é a montagem dele. Ela até funciona no começo porque ela é rápida, porque ela consegue estabelecer algum padrão entre o núcleo principal e os núcleos adjacentes, mas ele começa a falhar por ser repetitivo, por ser pouco inventivo para o que o filme precisa, e o diretor se repete o tempo todo. Todas as cenas que você for ver, uma cena de ação, ela rápida, câmera lenta, rápida de novo, rápida, câmera lenta, rápida de novo. É complicado, nos primeiros 3 você gosta, depois dá uma Michael Bayzada e você já fica cansada de assistir aquilo. O papel da Marion também, ela não funciona, ela é uma ladra na primeira cena, você vê que ela tem habilidades para isso, e o resto do filme ela é basicamente um objeto de desejo entre dois caras, e ela é tão objeto de desejo que ela tá maquiada o tempo todo, ela tá linda e perfeita o tempo todo, independente da situação, independente da cena, o texto dela é ruim, os diálogos não funcionam, e você não consegue estabelecer uma relação além daquela primeira dança de A Bela e a Fera entre ela e o Robin, que não passa de um nada. Eu acho que ele ainda estraga ao final, colocar o romance em foco dá poder ao vilão, mas tira totalmente a força do Robin Hood e, sinceramente, não funciona. Não funciona. Afinal, vale a pena? Não vale a pena? Eu acho que vale a pena você conferir, nem que seja pra você não gostar ou entender por que você não gostou desse filme. Mais uma vez, é um filme bacana, eu me diverti até o meio dele, até passando do meio dele. Eu estava apostando, eu comprei a ideia e eu estava gostando. Tanto do estilo quanto do figurino e também desse modelo de adaptação. Comparar ele aos outros, nas outras tantas adaptações que você tem do Aaron Flynn, do próprio Russell Crowe, do Sean Connery, é você não conseguir, é você colocar a barreira diante dessa proposta desse filme que não é nenhuma dessas aí. Uma pena, Robin Hood, A Origem, tinha tudo para ser um primeiro capítulo muito interessante do que poderia ser uma trilogia também bacana. O Terry Edgerton se interessa bastante pelo projeto. Existe toda uma construção que poderia ser bem, mas a execução é meio desastrosa. Eu acho sim que ele derrapa, ele perde o seu foco e não tem a menor ideia de como concluir. Aposta num gancho para poder ter uma continuação resultante das bilheterias, que a gente vai ter que ver os resultados dos próximos dias, mas perde uma grande oportunidade de fazer um dos filmes mais divertidos, despretensiosos e interessantes de ação num formato inventivo, gamificado e jovem, porque o jovem ele gosta disso, de videogame, ação e arco e flecha. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo filme.